Gente, tudo bem? Depois de muita confusão desde ontem, com o lance de conexão, atualização de aplicativos, parari, parará, pão duro, a gente oficialmente começa o CQ ao vivo, o segundo CQ ao vivo, como todo mês rolando aqui, conversando sobre coisas da editora CQI, nossas obras, nossos projetos, detalhes de bastidores. E mês passado foi nosso vídeo de introdução, a gente meio que fez a apresentação geral dos trabalhos da editora, e agora eu vou chamar para entrar conosco, porque a gente vai falar agora sobre o Reverso do Morcego, que vai passar agora por uma nova edição que vai começar a ser... A pré-venda vai começar em março, do mês que vem. Ô Jorge, tudo bem? Tá ouvindo? Fala aí, Diogo, beleza? Beleza? Como você tá? Você tá aí com a boneca? Tô. Então só afasta um pouquinho para mostrar. Essa é a capa da edição nova. Essa aí é a boneca, que é nosso exemplar de teste para ler, mas a capa vai ser basicamente essa mesma aí, no caso. E agora vamos começar com as perguntas. Não vou mentir que eu fiz poucas perguntas, mas são perguntas que vão pedir um certo elaboramento de quem é perguntado no caso. Então eu vou começar perguntando que a ideia do projeto, como ela começou? Então, bom, primeiramente eu queria dar o meu boa noite a todos os internautas, aos leitores da CQI. É com imenso prazer que a gente participa, nós, né, editores da CQI, responsáveis por essa editora voltada para o quadrinho nacional, eu, Jorge Ventura, Paulo Chacon, Diogo Oliveira. É com imenso prazer que a gente abre essa live para falar de uma obra muito bem sucedida, né? Você está me ouvindo bem, Diogo? Tá, né? Tô tranquilo. Então, assim, queria dizer a todos que esse projeto é um projeto muito carinhoso, é um projeto muito cuidadoso. E eu sempre costumo dizer, desculpe aqui, que todo livro, cada livro é um filho que a gente tem. E por trás desse filho tem sempre uma história. E o Reverso do Morcego não foi diferente, né? E é uma história em quadrinhos, né? Para brincar, né? Na verdade, eu sempre quis, Diogo e os ouvintes que estão nos assistindo, né? O público que está nos assistindo, eu acho que esse é um projeto antigo que passava pela minha cabeça, que eu sempre defendi, ao contrário da nossa grande poetisa Cecília Meirelles, que ela dizia que os quadrinhos era a subliteratura. E eu não somente discordava, sempre discordei disso, como eu acho que é literatura também. Tanto é que o Prêmio MOR da Literatura Nacional, que é o Prêmio Jabuti, ele já premia, né, os quadrinhos. Não exatamente aquela arte sequencial que a gente está acostumada, né, dos heróis, DC, Marvel, mas assim, o conto gráfico, o romance gráfico, né, adaptação para os quadrinhos de alguma novela, uma graphic novel. Também da mentalidade também das pessoas em relação ao meio. Assim. Antigamente, quadrinhos era visto como um produto infantil. Você dava para as crianças, comprava por centavo, troco de bala, pão, sei lá, e dava para as crianças lerem, que era um passatempo. Aí, ao longo dos anos, ao longo do tempo, foi descobrindo que ali é uma mídia que tem tantas possibilidades de contar qualquer tipo de história, como cinema, como teatro, uma poesia, por aí vai. Perfeita a sua argumentação, porque é exatamente isso. Eu acompanhei esse processo de mudança, né, desse olhar preconceituoso para o quadrinho. Eu acompanhei, eu sou da década de 60, então cresci lendo quadrinhos, assistindo aos seriados de TV, então eu sempre acreditei muito, vamos agora falar nessa mídia, né? Então, assim, eu acho que depois do advento, né, da profissionalização do mercado de cultura pop, né? E também da profissionalização desse público geek e nerd. E eu falo profissionalização,
eu incluo aí pessoas que se dedicam a cosplay, aos comerciantes de lojas de itens colecionáveis, né? Aos próprios colecionadores de quadrinhos, né? De brinquedos antigos. Então o público se profissionalizou porque se organizou, né? Então hoje nós temos um evento, um mega evento em São Paulo, que eu acho que para mim é a referência que nós temos, que é a CCXP, e foi muito bem sucedida, até mesmo no ano passado, já em razão da pandemia, a versão online, né? Ela manteve-se também com o seu retorno, né? E o seu respeito do público brasileiro. Então, ela acho que não tem nada a dever a San Diego, a Nova York, enfim. Eu acho que veio, marcou, e isso representa o quê? Que existe, então, um público consumidor de cultura pop. Então, voltando à sua pergunta, Diogo, eu sempre entendi a história em quadrinho também como um produto literário. Entendendo o produto como resultado, tá? Não é no sentido até comercial, não. Então, eu sempre quis fazer essa ponte, é o que eu disse numa nota na primeira tiragem do Reverso. Eu sempre imaginei essa ponte da literatura no gênero poesia e na cultura pop no gênero quadrinhos. Porque, veja bem, com essa profissionalização, essa cultura de afetos que foi difundida através da internet, dos sites, né, das redes sociais, sobretudo, que aí a gente foi entendendo quem era o fã do outro lado do mundo, né, quem era o japonês lá que comungava com o seu gosto, o seu prazer, o seu herói preferido. Então, isso tudo se difundiu e houve uma profusão, né, dessa cultura de afetos através da internet, através das redes sociais. Inclusive, eu falo muito isso no SPC2, no Softball Crash 2. Então, o que aconteceu? Eu sempre achei que, com isso, a gente precisava ter uma categoria que não era bem explorada. Porque hoje você chega numa livraria, Diogo e queridos aí que estão nos assistindo aí. Aliás, eu queria mandar um beijo para a Rosa. Rosa, um beijo. 2021 Rosa... Muito obrigado por estar presente assistindo, aliás. Uma cosplay aí maravilhosa da Arlequina. Rosa, um beijo para você. Acabou de entrar agora a Valmelo, que para mim é uma venenosa, né? Então, uma grande poeta, parceira de literatura da Aperj também. Obrigado, Val, aí pela audiência. Então, o que eu estava dizendo, então você hoje chega a uma livraria e você vai a uma prateleira de quadrinhos, então você vê a novelização dos quadrinhos, você vê adaptação, é incrível, né? Hoje, com a força da mídia cinematográfica, né? Então você vê adaptação para o cinema, em alguns casos até para o teatro. Então você vê hoje, com muita facilidade, a novelização dos quadrinhos, mas você não vê a categoria poesia. Você não vê em versos um autor, uma autora traduzir, né, uma história de quadrinhos em versos. Então era essa a minha inculcação. Eu falei, gente, por que ninguém pensou nisso? Veja bem, o ineditismo dessa obra não está no fato de você imaginar em fazer versos para um herói. Isso é o que sempre teve. Lá nos anos 50, 60, se você for Não, mas isso até antes, historicamente, até mesmo esses contos de lendas, assim, até lendas arturianas, são exatamente isso, são versos e prosas passados de geração em geração, e exatamente. Cada um ponto aumenta um ponto. Mas aí o que acontece? O ineditismo está, porque está diferente, né? É diferente, vamos dizer assim, a pegada. Porque o que você vê nos versos de um herói ou de um vilão? Você pega os atributos físicos, ou o poder, né, ou o superpoder de um herói, e você traduz aquilo em versos. Muito particularmente, isso para um escritor que sou, para um poeta que sou, isso é até muito fácil. Você pega a visão de raio-x do Superman, você pega a habilidade do Batman, né? Se você traduzir isso em versos, é a coisa mais fácil. Agora, o que aconteceu com o Reverso do Morcego foi uma pegada diferente, né? Eu queria exatamente humanizar os principais vilões do Batman. Daí eu explorar o universo do Batman, que para mim é um universo
maravilhoso e psicológico, né, para você trabalhar. Porque, na verdade, estão ali os arquétipos da literatura universal. Ali existem, na verdade, uma releitura de grandes personagens e grandes mitos, né? Personagens mitológicos, deuses mitológicos. Então, era uma forma de... Eu falei, gente, se isso é uma releitura, se o próprio quadrinho e o universo do Batman é uma releitura, por que não servir de mote para um livro de poesia, né? Então, o que eu fiz? Eu vou falar sobre o perfil desses vilões, mas trazendo para a nossa realidade social e condição humana, de modo que o leitor, mesmo aquele que não lê história em quadrinhos, que não conheça ou não gosta, ele vai ler ali um livro de poesias, tá certo? O que o personagem se trata. Exatamente. E a cada poema lido, ou seja, a cada produto dessa manifestação poética, dessa obra poética, ele vai ver ali uma dedicação, né? Ou seja, um poema dedicado uma dedicatória a um respectivo vilão. Então, ele vai perceber, opa, aquele vilão ali, então ele é assim, né? Então, eu tive essa preocupação. E, logicamente, nós chamamos pessoas especialistas para apresentar, para prefaciar, inclusive o nosso querido escoteiro, que veio a óbito no ano passado, faleceu, infelizmente. Ele é o autor, ele era um nome, referência como colecionista do Batman, se não o maior colecionador do Batman e um dos maiores do mundo. Dei a ele essa oportunidade de ele escrever sobre o glossário, né, a origem fiel de cada personagem, até para ajudar a esse leitor e a essa leitora a entender um pouco mais do universo do Batman. E entenda, Diogo, é o reverso do morcego, quer dizer, é a outra face, face, né, do morcego. É o reverso do próprio protagonista. Veja bem, essa obra não fala do Batman, fala sim dos seus vilões, né? Só que são vilões que eu tentei, de alguma forma, poeticamente humanizá-los. Daí ter sido, acho que, o segredo do sucesso. Eu me sinto muito honrado, Diogo, de estar agora, nesse momento, contemplando 5 anos dessa primeira publicação. E o fato de hoje estarmos... E o fato de hoje estarmos, assim, lançando uma edição comemorativa, agora com a sua participação, você que escreveu maravilhosamente bem nessa edição comemorativa, tendo ainda o respeito, né, dos demais autores que assinaram paratexto, e tendo ainda a pegada do Paulo, porque aí que está o detalhe, eu tinha essa ideia na cabeça, mas eu precisava dialogar com o parceiro, eu precisava do quê? Do desenhista, né? Daquele quadrinista, desenhista, que trocasse comigo. E aí foi quando eu, muito tímido, cheguei para o Paulo Chacon e falei, Paulo, eu tenho um projeto assim, assim, assado, o que você acha? Ele ficou assim no primeiro momento, né? Mas aí agora eu vou pedir para dar uma segurada nessa parte da história, que isso aí eu vou explorar mais com o Paulo quando eu conversar com ele. O que eu quero conversar agora é que quais foram as dificuldades, os prazeres e dificuldades de exatamente falar sobre esses personagens que pertencem a outra mídia em formas de poemas e poesias? Qual foi no caso poemas, desculpa, qual foi o processo? Porque até o nititismo da coisa, isso leva a um certo pensamento de como fazer, e muito também, acredito, na tentativa e falha de chegar ao ponto certo. Como foi o processo para você? Então, inevitavelmente, pois é, Diogo, inevitavelmente, não tem como negar que alguns vilões me são muito mais identificáveis, né? Então, há um gosto especial para um ou outro. Talvez ninguém sabe disso, talvez ninguém saiba disso, eu acho que o próprio Paulo talvez não saiba disso, mas os primeiros poemas que eu produzi foram do Espantalho e da Era Venenosa. Não necessariamente porque são personagens que me chamam muito a atenção, mas assim, eu não posso deixar de lado um Coringa, uma mulher gato, né? um charada. Mas assim, os versos, nessa pegada do lado, no caso da Era, o lado da sedução, né?
o lado da persuasão feminina. Isso me chamou muita atenção. O quem me dera era, aí esse verbo dera, nessa conjugação verbal dera, quem dera, minha era, que é uma rima rica. O próprio, no poema do Espantalho, né, eu repetia, né, medo, né? E isso até é uma alusão, um poema do Vinícius, Tempo, e eu achava que o medo, batendo, pontuando, medo. E aí eu comecei a trazer, o medo de quê? É medo de cobra? É o medo de morcego? É o medo do desemprego? Aí olha como eu trouxe, né, a temática social, né? Eu inseri, né, nesse conteúdo, nessa pegada. Então, assim, houve personagens com mais dificuldades para eu desenvolver. Eu não diria dificuldades, mas com mais complexidades, né? Então, chegou em determinado momento que quando eu já estava liberando para o Paulo, para ele desenhar, eu falei, caramba, ainda faltam mais uns 10 vilões e para estes eu não dediquei nenhum verso. Aí eu comecei a pesquisar tanto a origem de cada vilão, como também como eu percebia, né, cada vilão, né? Como eu percebia esse lado mais humano de cada vilão. Então, eu diria a você que esse processo de criação teve todo o seu labor, teve toda a sua dificuldade, porque não foi tão fácil assim. Não foi simplesmente o lado do fã do Batman a escrever, né, de forma orgânica. Sim. Eu acho que para alguns vilões, para alguns personagens, encontrei mais facilidades e inspiração, e para outros, mais complexidades. Uhum. Tá, agora para fechar com a última pergunta, eu vou perguntar para você o quão importante foi ter o Paulo fazendo as ilustrações para acompanhar os poemas, no caso. Rapaz, eu acho que a gente tem que buscar o famoso equilíbrio, né? O símbolo asiático, o yin yang, né? Embora tenha aquela relação da força negativa com a força positiva, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte, existe o complemento. É o café com leite, né? É o Romeu e Julieta, é o gordo e o magro, é o Batman e o Robin, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que essa obra não poderia ter sido tão bem sucedida se eu não tivesse o traço de Paulo Chacon. Porque não é só o amigo, não é só o talento do Paulo, é principalmente o traço do Paulo, porque a sua marca autoral, porque cada desenhista, cada escritor tem a sua marca autoral, né? Tem a sua maneira de diversificar, o desenhista tem o seu traço muito pessoal, e eu acho que o traço do Paulo, ele deu toda a personalidade ao reverso do morcego. Então ele complementou e abrilhantou os meus versos. Então eu só tenho que agradecer. E eu queria saber se eu vou ter tempo de falar 2 poemas. Não vou ter tempo, não? Não vai ter tempo, porque já não. Tá em cima do laço. Tá bom. Então, gente, fiquem ligados na campanha, tá? Do Catarse, né? Que nós estamos aí com uma campanha de financiamento coletivo, né? Que está bem em conta. Nós estamos lançando o Reverso do Morcego, é uma edição comemorativa de 5 anos, tá? Com versos, com poemas de Jorge Ventura, que sou eu, traço de Paulo Chacon, e temos aí agora toda a organização e divulgação, nosso sócio aí, Diogo Oliveira, ou Diogo Mourão, né, Diogo? Então, assim, participem, prestigiem, tá? Eu queria agradecer imensamente essa oportunidade e eu queria também agradecer a esse público maravilhoso que aqui esteve, Valmelo, muito obrigado, um beijo grande, minha era venenosa, um beijo grande, Rosa Freitas, a nossa querida, né, Arlequina, que ela vai voltar, eu tenho certeza que ela vai voltar a atuar como Arlequina. Eu vi aqui o Antônio, vi todas as pessoas aqui, muito obrigado, um beijo, um abraço a todos vocês, obrigado, hein, Diogo. Fiquem aí agora com o Paulo. Vou fechar agora, porque não acabou ainda, não saiam, porque a gente vai receber agora. Vou ver se fechou aqui. Eu acho que fechou. Peraí. Agora a gente vai. Tá, eu não estou conseguindo fechar. Vê se você consegue aí. Não sei se tremeu. Eu? Porque.
Fui eu que pedi? Vamos ver se eu peço aqui. Ah, foi você que pediu, então você tem que encerrar, verdade. Então a gente vai chamar agora o desenhista da obra, o ilustrador da obra, que é o Paulo Chacon, que eu vou chamar ele agora aqui. Ele vai entrar, Paulo Chacon, que é também fundador da CQI, também artista, desenha as tirinhas suburbanas que vocês leem aqui online. Projetos. Oi, Paulo, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Diogo. Tá me ouvindo bem? Tá. Tô, tá tranquilo. O papo rendeu com o Jorge, assim como eu esperava. Agora é sua vez. Sua vez. Você pode falar primeiramente como aconteceu o convite do Jorge? Qual foi o seu lado da história agora, dentro da criação da obra? Cara, esse convite foi feito dentro do metrô. Um abraço, Jorge. Dentro do metrô, a gente estava voltando da Praça 15, ou indo para a Praça 15, alguma coisa assim, né? E ele comentou comigo sobre esse trabalho, né? Comentou assim, de forma assim, bem... como é que eu vou falar? Bem camuflada, né? Pô, o que você acha de um livro que fosse sobre o Batman e tal? O que você acha, na sua opinião, quem são os top... o top 30 dos vilões e tal? Aí foi me sondando e tal. Aí, no meio da conversa, assim, ele chegou e jogou a carta do Coringa, né? Cara, tá rindo ele. Você topa ilustrar esse livro? Eu falei, pô, caraca, claro que eu topo ilustrar. Porque até então, ele descrevendo a ideia, né? Era algo, assim, extremamente diferente, né? É inédito, né? Um livro de poesia sobre um personagem de quadrinhos, né? Mas um livro brasileiro, né? Não tinha, tanto que a gente debate sobre isso até hoje, né? Não tinha conhecimento de ter sido publicado algo semelhante, né? Então, assim, a ideia dele é extremamente interessante. E aí o cara, no final da conversa, me convida para participar. É um negócio, assim, extraordinário, né? Muito bacana o convite. Tá, agora, a outra pergunta que eu vou fazer é que... Qual foi o processo da escolha dos vilões? Foi feito só com o Jorge? Foi feito com você? A gente já percebeu que houve uma certa troca, assim, mas no final, como foi batido no martelo? Porque eu percebi que tem muitos vilões que você espera ter. E tem outros personagens que, por exemplo, o Pistoleiro aparece, o Entrigan aparece, o Homem Radioativo aparece também. Isso foi uma surpresa na época que eu li. Qual foi o processo para escolher os vilões, no geral, que seriam representados dentro do livro? O Jorge, ele escolheu a maioria, né? Ele já tinha na cabeça dele uma ideia do projeto já bem concebida, bem avançada, né? Os vilões mais icônicos, os mais representativos, né? E eu lembro que em alguns momentos ele chegou a me perguntar, olha, o que você acha desse vilão aqui? E esse outro personagem, tal, seria interessante? Na sua opinião, quem poderia também compor essa galeria, né? Tá dentro do livro. E eu dei as sugestões de alguns, né? Alguns vilões, mas grande parte da escolha foi dele, né? Ele já tinha na cabeça ali a maioria dos personagens que ele queria que participasse da obra, né? Tá quase... Botei, mas vamos lá. Qual foi o processo... Qual foi o seu processo de criação das artes em si? Porque esses personagens existem quase em décadas, tem N variações deles visualmente. Qual foi a base que você escolheu para começar a desenvolver o design desses vilões? E para tornar isso algo autoral? Primeiramente, o que eu busquei dar ao trabalho foi uma característica bem brasileira, bem nacional, né? Porque como a proposta era apresentar um livro até então inédito, né? Um livro de poesias, né? Um livro brasileiro de poesias sobre um personagem de história em quadrinhos, eu falei, bom, se a gente já tem esse apelo, a gente tem que ter uma arte à altura desse apelo, que seja algo que remeta a um tipo de ilustração, a um tipo de imagem que nós já temos aqui no país, né? Então, quando eu concebi os desenhos, eu tentei aproximar da xilogravura, né, da literatura de cordel. Então, muitas pessoas, muitos leitores... Essas obras, no geral, acho que bem do seu estilo, coisa bem enraizada.
bem característico, bem forte. Então, muita gente que pegou, e o bacana é que muita gente que pegou o livro depois de pronto, teve essa identificação, fez essa associação de imediato, falou, pô, caramba, isso aqui parece estilografia, pô, caramba, lembra muito cordel. Eu falei, pô, bacana, consegui alcançar o intento, né? Queria justamente transmitir isso. Então, dá uma cara, assim, de uma arte nossa, de uma arte nacional para a obra, né? Acho que esse foi o grande desafio, né? 30 ilustrações, assim, em quase 2 meses, né? Não chegaram a ser mais de 2 meses, não, mas foi quase 2 meses, assim, 30 ilustrações, assim, corrida, né? Porque tinha a questão das ilustrações do lançamento, né? Fazer a tempo, né? E eu ia mandando pro Jorge e pedindo feedback dele. E aí, cara, tá gostando? Tá dentro da ideia? É isso que você quer no livro? Precisa mudar alguma coisa, tal? E para minha satisfação, para minha alegria, ele sempre, pô, não, tá muito bom, mantém assim esse ritmo, tá legal o trabalho, né? E no final das contas é como ele falou, né? A arte acabou casando muito bem com a proposta dele, com a poesia, né? Uhum. Então, qual desses vilões foi o seu favorito de fazer a criação da arte, assim, no sentido de, cara, tipo, você olhou e, tipo, caralho, eu gosto desse cara, mas isso aqui saiu muito bom, nem parece perfeito. Eu vou fazer a revelação aqui que eu acho que o Jorge sabe disso, ou vai lembrar disso. Foi a Mulher Gato, porque a Mulher Gato, quando ele me falou vai ser um livro de poesia sobre os vilões do Batman, eu falei, porra, vou fazer a capa. Vamos fazer a capa, e quem é que vai ser a capa? Pô, a capa vai ser a Mulher Gato. Então eu fiz essa ilustração da Mulher Gato pensando em oferecer para ele como capa. Ó, Jorge, essa aqui vai ser a capa, tal. Mas acabou que ela não entrou como capa. Aí ele falando assim aí. Aqui, ó. Ela não entrou como capa. Exato. Essa é a minha favorita. E foi a primeira. Foi a primeira ilustração. Interessante. Aí acabou não entrando como capa, né? Batman. Foi do Jorge? Não, foi minha mesmo. Foi minha mesmo. A gente ficou nessa de, não, essa aqui vai entrar como... vai entrar no miolo, como a vilã e tal. A capa tem que ser outra coisa. Aí eu comecei a me debruçar, pô, o que seria a capa, né? Poxa, o que vai ser a capa? Bom, o Batman não aparece em nenhum momento no livro. Então a capa vai ser o Batman. Como a capa fala de reverso, né, então eu falei, não, então não vai ser o Batman, vai ser o alter ego dele, Bruce Wayne. Né? Uhum. E a capa tem um jogo de imagens, tem uma brincadeira, né, que você observa, né? Exatamente, que o Batman, quando ele está, né, com a indumentária, com o capuz, os olhos estão escondidos sobre a máscara e você vê a boca à mostra, né? Na capa a gente tem justamente ao contrário. Os olhos do Bruce Wayne estão à mostra e a boca está escondida pelo morcego. Fez uma inversão, um jogo, né? Fora também que entre os morcegos voando ao redor dele, se o leitor reparar, tem um morcego no centro do peito do personagem, representando, né, o símbolo, né, como se fosse um uniforme. Exatamente. Entendeu? Jorge está perguntando e o segundo personagem. O segundo personagem, aí entra naquela assim, todos são muito legais, tal, mas o segundo mesmo eu acho que tem ali minhas dúvidas, né? O Pinguim, o Espantalho, né? São personagens que a arte final ficou muito legal, né? Que eu pego a arte assim, olho e falo, pô, caramba, esse trabalho aqui ficou bacana. Nem parece que foi eu que fiz. Eu vou ver se acha aqui assim, dando um spoiler que ainda a gente não mostrou, eu particularmente gosto muito do Seu Fantasma. O Seu Fantasma ficou maneiro pra caramba. Assim, obrigado. Tá, outras coisas. Eu percebi também que foram vários vilões, mas não necessariamente todos os vilões vieram dos quadrinhos. Você tem, por exemplo, Face Falsa, que apesar que existe nos quadrinhos, pelo menos dá a entender no guia escrito pelo Márcio Escoteiro, dá a entender que a base dessa versão do Face Falsa foi a versão do Batman Mineira, mostrado do Batman série animada. Como foi o processo de decisão, necessariamente? Porque os poemas do Jorge descrevem exatamente esses personagens e o que a deles passa o processo de decisão de escolher, por exemplo, vamos usar o Coringa dos quadrinhos, não o Coringa do Jack Nicholson, ou o Coringa do Ledger, por exemplo. Isso foi algo que
partiu assim, acho que naturalmente, né? Eu não cheguei a fazer os desenhos com base nos poemas. Ele não me deu o poema, ó, toma aqui o poema, faz o desenho em cima do poema. Falou, olha, vai ter o vilão tal, o espantalho, o coringa, o chapeleiro maluco tal, faço uma ilustração sobre esse personagem. Então ele me deu liberdade total para dar a visão que eu imaginava do personagem, né? E eu busquei, tentei, né? Não escolher uma interpretação específica do personagem, apesar de ter meus favoritos, né? E ali do cinema ou da série animada, aquele visual que a gente gosta mais, mas eu tentei dar uma interpretação peculiar para cada personagem, né? Alguns vão ter elementos que vão fazer o leitor, a leitora, né? Lembrar, de repente, o fantasma lembra mais a animação, realmente, porque só existia atrás na animação, agora está chegando nos quadrinhos, né? Ou alguém pode olhar aquele Coringa e falar, poxa, esse Coringa aqui não parece o Jack Nicholson nem o César Romero, me lembra mais do Brian Bolland, Piada Mortal. Pode ser que a pessoa enxergue tenha esse tipo de identificação com o visual, mas eles foram feitos de maneira solta, eu não busquei me amarrar a um período específico dos personagens para fazer a ilustração. Ok. Então, a gente já está chegando no tempo do limite do Instagram. Se você tem alguma última mensagem a mandar antes que a campanha comece oficialmente? Sim, claro. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os que estão aqui nos acompanhando, né? Acompanhando a nossa live. Agradecer a parceria do Jorge, a parceria do Diogo também, que está com a gente nessa empreitada. E convidar todos vocês a participarem conosco da campanha do Catarse, que vai começar na semana que vem, para o relançamento do Reverso do Morcego, né? Nós estamos aí comemorando 5 anos de lançamento da obra original, né? E essa versão nova aí tem algumas novidades bem bacanas, né? Para marcar, para pontuar esse aniversário de 5 anos de lançamento. Tá? Então, esse é o recado que eu gostaria de desejar a todos. Tá bom? Um agradecimento. Uma boa noite, que todos se cuidem nesse período de pandemia, é importante. Fiquem em suas casas, né, lendo o Reverso do Morcego. Valeu, Paulo, obrigado. Eu vou tentar ver se consigo tirar daqui, senão você sai. Oi? Tenta você aí. Porque aparentemente... Vamos lá. Vai lá, boa Paulo. Noite. Vai você daí. Vê se você consegue, que eu não consigo tirar. Foi. Tá, obrigado, gente, todo mundo que participou, que mandou mensagem, que viu. Esse vídeo vai ser posteriormente postado tanto aqui no Instagram, quanto nas nossas outras redes sociais. A gente também está no YouTube. A gente vai colocar esse vídeo no YouTube, assim como o primeiro CQE ao vivo também vai estar disponível. A gente vai preparar outras novidades em relação à página no YouTube. A partir de amanhã, a gente vai ter também novidades em relação à campanha. Se você estiver dentro do nosso evento do Facebook, durante o final de semana, a gente vai colocar lá com exclusividade qual vão ser as recompensas específicas. Valeu, Jorge. E eu agradeço todo mundo que participou, que veio, que assistiu a gente. E peço novamente que, a partir do dia 1º de março, fiquem de olho na campanha do Catarse, do relançamento de 5 anos do Reverso do Morcego. E eu espero ver vocês todos no próximo CQE ao vivo, do qual o tema ainda vai ser definido. Então, agora, sem problemas, uma transmissão suave, eu digo tchau a todos e espero que o Flamengo seja campeão. Agora, valeu, gente. Tchau, tchau.